escrito: o justo viverá pela fé. Vamos para essa semana. Graças a Deus. Muito obrigado. A carta de Paulo aos Romanos é uma das maiores revelações que nós temos sobre o Evangelho. Aleluia. Então, esses dois versículos já seriam suficientes para nos dizer e nos mostrar o que é o Evangelho. Paulo descreve aqui que o Evangelho é o poder de Deus. E eu queria perguntar para os irmãos: será que de fato nós sabemos o que é o Evangelho? Por isso que eu trouxe o título para esse sermão como o Evangelho da Bíblia. Porque hoje tem surgido vários evangelhos. E por isso que eu dei ênfase em dizer o Evangelho da Bíblia. Porque hoje nós vamos entender o que é o Evangelho que está escrito na Bíblia. Porque, como eu disse, hoje o verdadeiro Evangelho tem sido deixado de lado e tem sido levado por outros evangelhos. E aqui nós já temos uma grande revelação do que é o Evangelho. Então, que os irmãos venham refletir, antes de entrarmos e eu explicar o que de fato é o Evangelho da Bíblia, os irmãos vão refletindo do que os irmãos sabem sobre o Evangelho, do que tem sido rodado sobre o Evangelho. Será que de fato conhecemos o Evangelho que está escrito na Bíblia? Meu Deus. Porque é a Bíblia que diz o que é o Evangelho. Não somos nós que definimos o que é o Evangelho. Aleluia. Para começar esse primeiro tópico, eu quero descrever o que é o Evangelho. Mas para nós prosseguirmos nessa questão, antes eu quero que nós venhamos comentar primeiramente sobre o que não é o Evangelho. O Evangelho que Paulo aqui descreve não é o Evangelho da prosperidade. Nós temos visto que esse Evangelho tem dado força nos cultos. Porém, esse não é o Evangelho que Paulo descreve aqui na carta aos Romanos. Este Evangelho que busca uma barganha com Deus. Esse Evangelho que busca satisfazer a sua própria vontade. Aleluia. Este Evangelho da prosperidade, a vontade do homem tem que prevalecer no céu e não a vontade de Deus prevalecer na terra. Então é isso que essas pessoas que buscam esse Evangelho creem. Elas querem que sua vontade seja satisfeita por meio de prosperidade. Bem sabemos que Cristo tem prosperidade para nós. Um dos sinais que Deus estava com o povo do Antigo Testamento era a prosperidade. Aleluia. Mas a prosperidade não é o Evangelho. A prosperidade é uma consequência de uma vida justa. Aleluia. Nós recebemos as bênçãos de Deus como consequência de uma vida justa que nós recebemos em obediência a Ele. Luiz Fernando deu, o nosso trabalho não é em vão. E o Senhor sempre está nos recompensando. Muito obrigado, Jesus. Porém, este Evangelho da prosperidade não é o Evangelho que está escrito na Bíblia. Aleluia. E esse Evangelho diz mais: se você é rico, você é abençoado. Mas se você não é um verdadeiro cristão. Se você for rico, se você tiver uma casa, um carro, você de fato é um cristão. Mas se você não tiver, dá licença daqui, você não é um cristão. Então, por isso que esse Evangelho da prosperidade não é o Evangelho da Bíblia. Ele faz acepção de pessoas. E o Evangelho da Bíblia não faz acepção de pessoas. E nós vamos observar dois pontos aqui de como essas pessoas buscam a Deus neste Evangelho. Eles buscam com uma expectativa. Expectativa essa que nesse contexto é o quanto de Deus eu quero garantir. E essa não pode ser nossa expectativa. Uma expectativa de expectativa para garantir algo da parte de Deus. Quando nós formos ao culto ao Senhor, nós temos que vir com um coração de esperança. Esperança nesse contexto é o quanto de Deus nós conhecemos. Sim. Porque nós só conseguimos adorar a Deus com base no quanto o conhecemos. Aleluia. Essas pessoas vêm com uma expectativa
de garantir algo da parte de Deus, porque elas não conhecem de fato quem Deus é. Então por isso que elas vêm com este interesse. Glória a Deus. E o segundo ponto aqui que eu quero pontuar é que este evangelho que Paulo está anunciando não é o evangelho que está centralizando, não está centralizado em milagres e prodígios. Desde já eu quero falar para os irmãos que Deus, Ele ainda tem todo o poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então nós não subestimamos o poder de Deus. Nós cremos em milagres, nós cremos em sinais, nós cremos em prodígios. Nós temos que crer nisso. Aleluia. Porém, isso não resume o que é o Evangelho. Isso nós podemos considerar como uma porta para o Evangelho, mas não é o Evangelho. Uma pessoa ali pode receber um milagre e depois escutar o Evangelho. Mas o milagre em si não é o Evangelho. Porque muitos pregam sobre o milagre, mas sem arrependimento. E no Evangelho nós temos que nos arrepender. Glória a Deus. Aleluia. Muitos pregam milagres e não a fé salvadora. E no Evangelho nós pregamos isso. Então, neste Evangelho de milagres, de prodígios, o centro ali é somente isso. É somente os milagres que é feito para o homem. Esse Evangelho não tem arrependimento. Esse Evangelho não fala sobre fé salvadora. Só fala sobre os movimentos. Oh, aleluia. Não é isso que o Evangelho quer. O Evangelho não quer somente movimentos, sinais. O Evangelho quer relacionamento. Relacionamento íntimo entre você e Deus. Isso que o verdadeiro Evangelho quer. E aqui, caminhando rapidamente, porque temos o horário, eu vou deixar uma frase de J.C. Ryle que nos mostra o perigo desses falsos evangelhos. Olha só o que ele diz: o perigo de um evangelho falso é que ele dá aos homens uma falsa segurança, os embala em um sono mortal e os impedem de buscar o verdadeiro Salvador. Então as pessoas que buscam esse evangelho é como se elas estivessem mortas, elas estivessem em um sono profundo, elas estivessem cegas. E só através da Bíblia, só através do verdadeiro Evangelho que está escrito nas Escrituras, que nós podemos tirar essa cegueira. Glória a Deus. Então é muito perigoso nós nos deixarmos ser levados por qualquer Evangelho. Então por isso que hoje nós iremos refletir o que de fato a Bíblia fala sobre o Evangelho. Qual de fato é a mensagem que tem na Bíblia que fala sobre o Evangelho. O que é o Evangelho da Bíblia? Porque eu creio que quando nós fomos evangelizados por alguém, eles nos pregaram algum evangelho. Eles nos falaram algum evangelho. Mas será que esse evangelho foi o evangelho da Bíblia? Oh Deus eterno. Já que falamos agora sobre o que não é evangelho, nós iremos falar agora o que de fato é o evangelho da Bíblia. A palavra evangelho significa boas notícias ou boas novas. Esse é o significado da palavra evangelho. Glória a Deus. E como eu bem disse, uma das maiores revelações que nós temos do evangelho são nesses dois versículos de Paulo aos Romanos, no versículo 16 e 17. Mas Paulo continua aprofundando sobre o que é o evangelho em 1 Coríntios 15, do verso 1 ao verso 4. Ele diz: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebeste e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós. A não ser que tenhais crido inutilmente, porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E outras palavras que Paulo está dizendo aqui sobre o que é o Evangelho, ele está dizendo aqui que o Evangelho é o próprio evento de Cristo na cruz. Verdade, Deus. Ou seja, o Cristo crucificado, sua obra completa na cruz. Essa é a maior mensagem das Escrituras. Esse é o Evangelho que nós encontramos na Bíblia. Esse é o Evangelho da
fez na cruz pelos nossos pecados. Glória a Deus. E Paulo continua dizendo aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus salva pecadores mediante o Evangelho. E o Evangelho é a boa notícia. É verdade, Senhor. Nós estávamos em um mundo caído, um mundo contaminado pelo pecado. E esse pecado foi como um vírus passando de geração em geração, a ponto que não teve e não tem nenhum justo na terra. Então era necessário que alguém se sacrificasse. E a boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu único Filho para salvar todos aqueles que nele creem. A boa notícia é essa. Que nós estávamos nesse mundo, nessa situação, nessa condição de pecado. Mas Cristo nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. Essa é a boa notícia do Evangelho. Esse é o Evangelho. E Cristo caminha ali para a cruz e morre pelos nossos pecados. Enquanto Ele está ali naquele madeiro, Ele leva sobre Ele as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Estava tudo sobre Ele. E o castigo que nos traz paz hoje estava sobre Ele. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia, que no terceiro dia Ele ressuscitou. E isso mostrou que o Pai validou o sacrifício. Isso mostrou que o sacrifício foi completo. Glória a Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. A salvação, ela vem através do Evangelho. A salvação vem através dessa verdade, dessa história que é verídica. Vem através desse ato de Deus em Cristo naquela cruz. A maior demonstração do poder de Deus em nossas vidas é a salvação da culpa e do poder do pecado. Naquela cruz, Ele levou a nossa culpa. E Ele também venceu o poder do pecado por nós. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que não vivem mais pelo pecado, mas vivem pelo Espírito. Aleluia. Então Cristo nos salvou. E Cristo demonstra o seu poder através disso, da salvação da culpa e do poder do pecado. Aleluia. Quando nós experimentamos o poder de Deus, Obrigado, Deus. nossa vida é transformada. Como a de Paulo, que escreveu a carta aqui aos Romanos, a vida dele também foi transformada após o encontro dele com o próprio Cristo no caminho a Damasco. Está escrito lá em Atos 9. Paulo era alguém que perseguia os cristãos. Paulo era alguém que batia nos cristãos. Porém, certo dia, ele teve um encontro com o próprio Cristo. E ali ele pôde experimentar o poder de Deus. O poder que só há no Evangelho. A vida dele foi transformada. Ele passou de perseguidor para pregador do Evangelho. E quando nós experimentamos esse poder de Deus, assim como a vida de Paulo foi transformada, a nossa também é transformada. Glória a Deus. Deus, Jesus. Glória a Deus. Vamos Obrigado, caminhar Senhor. mais rápido ainda, que já está acabando aqui. Aleluia. O segundo tópico que eu quero abordar com os irmãos é: o Evangelho nos mostra como que Deus nos aceita. Aleluia. É no Evangelho, irmãos, que a justiça de Deus é revelada. E Ele nos mostra como nós somos aceitos através dessa justiça. Bem sabemos que Deus tem um atributo, e esse atributo é a justiça. Deus é um Deus justo. E a pergunta que fica: como que Ele, sendo Deus justo, salva pecadores? Como Ele, sendo Deus justo, pode receber pecadores? Afinal, os pecadores quebraram a sua lei. Os pecadores se distanciaram dele. Os pecadores desobedeceram ele. Como pode Ele aceitar os pecadores? Se Ele aceitasse os pecadores da forma que eles são, Ele estaria abrindo mão da sua própria justiça. Então a pergunta é: como Deus pode nos aceitar sendo pecadores? E a resposta, como bem disse Augusto Nicodemos, está no próprio Evangelho. No Evangelho, é no Evangelho que nós temos a resposta de como Deus nos aceita. E Ele nos aceita através de um ato
que é a justificação pela fé. Aleluia. Ele continua sendo Deus justo e justificador dos pecadores. Ele não deixa de punir o pecado. Quando Cristo está na cruz, Ele está nos substituindo. O pecado estava sobre Ele. O pecado precisava ser punido. E foi de fato punido em Cristo Jesus. Então Ele não abriu mão da sua justiça. E Cristo torna o nosso justificador. Porque no momento que Ele está ali na cruz levando os nossos pecados, houve uma troca. O nosso pecado, a nossa culpa passou para Ele. E a sua justiça passou para nós. Ele não deixou de ser justo, mas a sua justiça passou para nós. E agora Deus pode nos receber. Aleluia. E é através desse ato, que quando cremos em Jesus Cristo e temos fé nele, quando nós declaramos que nós confiamos em Cristo Jesus, quando nós temos fé, porque é por meio da fé que nós recebemos essa dádiva da justificação, nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Quando você faz a confissão de seus pecados, quando você lança a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus, você é considerado justo. Graças a Deus. Através desse ato da justificação. Veja bem o que diz em Romanos 5:1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não deixou de ser justo, igreja. Ele cobrou de Cristo. E de Cristo passa a sua justiça para nós. Ele continua justo. O pecado foi castigado. Agora Ele transfere os méritos de Cristo para o pecador. E agora Ele pode receber o pecador. E a justificação, irmãos, é concedida pela graça. E ela é recebida pela fé. Como nós bem pontuamos aqui. E fé nesse contexto é uma fé que nós entendemos que nós merecemos ir ao inferno. Contudo, nós lançamos nossas esperanças nos méritos de Cristo. Não nos nossos próprios méritos. Não nas nossas obras, mas nas obras de Cristo, nos méritos de Cristo. E assim Deus pode nos receber. E por último, o Evangelho revela o amor de Deus. É no Evangelho que o amor de Deus é revelado. Graças a Deus. A revelação do amor de Deus está na mensagem do Evangelho. Veja bem o que diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É no Evangelho que o amor de Deus é revelado. Esse amor que entregou o seu único Filho por amor de nós. Por isso que nós definimos que amar, nesse contexto, não é um sentimento, é uma decisão. E essa decisão foi a entrega do seu próprio Filho, por amor à humanidade. Muito obrigado, Deus. Em Romanos 5,8 vai dizer: mas Deus prova seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Alguém poderia chegar aqui e dizer: ah, eu morreria pelo meu filho. Isso seria um grande ato de amor. Outra pessoa poderia chegar aqui e dizer: eu morreria pela minha esposa. Isso também seria um grande ato de amor. Mas porque nenhum desses atos se compararia com a morte de Cristo na cruz. Porque essas pessoas que morreriam por outra pessoa, elas morreriam porque elas tinham um tipo de afeto por essa pessoa. Mas Cristo não. Ele morreu quando ainda éramos inimigos dele. Quando ainda estávamos sob o poder do pecado. Por isso que nada se compara ao perfeito amor de Deus. Esse amor não pode ser comparado. Em 1 João 4,9 vai dizer: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou. Enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Então nós temos mais uma revelação do amor de Deus. Foi Ele quem nos amou primeiro. Vamos continuar aqui rapidamente. Aleluia.
Agora eu quero ir para finalizar essa mensagem lá em Apocalipse 5, ainda continuando no tópico da revelação do amor de Deus. Aleluia. Esse amor que nos constrange. Glória a Deus. Lá em Apocalipse 5, Aleluia. vai dizer, Apocalipse 5, Jesus, verso 6. aleluia. Você não quer colocar, mas vamos ler rapidamente para finalizar. 5, 6. Para nós vermos e observarmos o quão grande foi esse amor de Deus. Oh, Deus, E que tremendo. nada se compara a esse perfeito amor. Isso é tremendo, irmão. Preste bastante atenção nisso para nós finalizarmos essa mensagem. Os irmãos abram aí nas nossas Bíblias, ali está bem certo. Os irmãos observaram Apocalipse 5, no verso 6. Isso é muito importante, por isso que eu quero que os irmãos abram. Graças a Deus. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Vai dizer o seguinte: então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que foram enviados ao mundo todo. Até aqui. A grande questão está aqui que no livro de Apocalipse mostra a visão de João. Nesse capítulo 5, para nós sermos mais específicos, ele teve a revelação sobre os 7 seres. E quando ele viu o livro, Oh, glória a ele Deus. não achou ninguém digno, nem nos céus e nem na terra, de abrir esse livro. Porém, chegou um ancião ou um líder, depende da tradução, que falou: olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Aleluia. E João vai dizer: então viu um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. E eu pergunto para a igreja: quem é o cordeiro? Aleluia, é Jesus. O cordeiro é Jesus. E eu faço outra pergunta para a igreja: como é que João conseguiu identificar que o cordeiro era Jesus? Vou ler novamente essa parte que diz: parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. João reconheceu Jesus como cordeiro pelas marcas. Ou seja, Jesus decidiu eternizar as marcas da cruz por amor de nós. Aleluia. Obrigado, Jesus. Veja bem, eu vou explicar melhor para os irmãos, para nós finalizarmos. Se alguém morrer hoje com uma morte dura, com uma morte feia, imagine comigo, alguém morrendo, despedaçado, alguém arranca o seu pescoço, as partes do seu corpo, olha só que morte feia. E eu digo para os irmãos: se essa pessoa morrer com Cristo, no dia que Cristo vier, ela receberá um novo corpo, sem marcas, um corpo glorificado. Mas Cristo, mesmo sendo Deus, Ele decidiu eternizar as marcas. Isso por amor de nós. Sejamos gratos a esse amor. E esse é o Evangelho da cruz. Esse é o Evangelho que nós pregamos e cremos. Este é o Evangelho da Bíblia, onde é revelada o amor de Deus, é revelado como Deus pode nos aceitar, é revelado a obra de Cristo na cruz. Este é o Evangelho. O resto não é Evangelho. Então possamos meditar nessa mensagem. Eu fui bem rápido, tem que ser fiel ao horário da palavra de Deus também. Então agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Muito bom. Aleluia. O próprio Cristo Deus bendito, aleluia. introduzido na nossa casa, em como disse Paulo. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ela está na vossa boca, no vosso coração, dentro da vossa casa. Esta é a palavra da fé que pregamos. E por isso que diz aqui no capítulo que foi lido, o poder do Evangelho. É o próprio Cristo encarnado, né? Ele continua em nosso meio.
Ele disse no capítulo 15: eu vou e voltarei para junto de vós. Uma parte ele diz: enviarei outro Consolador que ficará com vocês. Mais à frente ele vai dizer para nós: eu vou e voltarei para junto de vós. Aleluia, Jesus. Obrigado. Aí Marcos, nós vamos ver dizendo assim, que ele está conosco, confirmando a palavra por meio dos sinais. Aleluia. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Irmãos, guardem essa palavra que foi ministrada. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vamos passar por um momento da ceia do Senhor. Nós já vamos estar fazendo a leitura. Que Deus continue abençoando o Macalão. Deus continue abençoando cada ministrante da palavra do Senhor neste púlpito. Que nós possamos prezar pela verdade que liberta. Aleluia. A única coisa que vai nos manter vivos diante de Deus, a nossa fé avivada, é a palavra. Aleluia. É a palavra, é a nossa esperança que vai nos conduzir até o dia do arrebatamento. E nada mais além do que a palavra. Glória a Deus. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Se nós puderem colocar de pé, se puderem e não puderem, sentar, fique à vontade. Leia a palavra de pé. E temos exemplo de homens que leram a Bíblia de 8 horas da manhã até meio-dia em pé. E todo o povo em pé, ouvindo. E quando terminou a leitura, eles estavam chorando de alegria, não era de tristeza, não. Chorando de alegria por saber das informações que Deus tem para cada um de nós por meio da sua palavra. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Verso 25. Do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Por isso, o que come e bebe, o que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 29. Pois o que come e bebe sem discernir, o corpo come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, 33. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que comam em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for aí. Amém? Então veja que no final desse verso do capítulo 11, nós vemos que Paulo, quando ele escreveu essa parte
E nós temos que cumprir, que viver a doutrina do Senhor, pois ela nos mantém vivos, é ela que nos traz alegria, que nos traz gozo na alma, para poder prosseguir sem retroceder. Nós vamos estar orando pelo pão, pelo vinho, os irmãos que são batizados, participe da ceia do Senhor com alegria, entendendo que você faz parte da fileira que vai morar no céu. Amém?